primórdios, 60.000 a.C. a 500 d.C. O primeiro instrumento musical, ainda usado até hoje, é o corpo humano. O tambor, a flauta de osso e a harpa foram as primeiras ferramentas musicais criadas pelo homem. Com cantos e batidas ritmadas das mãos ou dos pés, a música sempre foi usada para festejar, louvar, expressar tristeza e alegria, instigar tropas ou intimidar o inimigo. Cerca de 60.000 anos atrás, os seres humanos deram um salto cultural à frente ao criar enfeites corporais e pinturas em cavernas. Provavelmente começaram a fazer música na mesma época. Várias teorias foram aventadas para explicar as origens e a finalidade evolutiva da música. Ela pode, por exemplo, ter nascido da imitação dos ruídos de bichos pelo homem primitivo, com a mesma finalidade dos sons feitos pelos animais na fase do acasalamento. Pesquisadores modernos observam a proximidade da música com a fala, em especial no caso dos idiomas tonais da África e da Ásia, em que a altura do som define palavras, não apenas emoções ou ênfase. Acredita-se que a música e a fala podem ter evoluído juntas. Ela exercia papel vital na vida social, nas curas, nos rituais, na caça e na guerra. Resquícios da prática musical pré-histórica sobrevivem na música folclórica e tradicional de muitas regiões do mundo. A primeira fonte de música foi sem dúvida a voz humana. Acredita-se que assim que surgiu a fala, os homens começaram a ressaltar palavras com altura tonal, além de usar artifícios vocais como fazer estalos, assobiar e cantarolar. O acompanhamento teria sido feito com palmas ritmadas e batidas dos pés. Os primeiros recursos para criar música vieram do corpo humano. Os seres humanos encontraram os primeiros instrumentos musicais em seu ambiente, identificando objetos que produziam sons ao serem percutidos ou soprados, paus, pedras, chifres ou ossos. Com o tempo, esses recursos foram aperfeiçoados para aumentar o potencial musical. Há 35.000 anos, homens da Idade da Pedra que viviam na caverna de Hohlfels, no sul da Alemanha atual, fizeram furos que podiam ser fechados com os dedos em um osso de asa de abutre, criando um tipo de flauta. Essa e 2 flautas de marfim em cavernas vizinhas estão entre os objetos descobertos por arqueólogos na caverna em 2008. Pinturas em cavernas também evidenciam a existência de instrumentos primitivos. Uma cena de caça de 10.000 anos atrás, na parede de uma gruta na Dordogne, na França, mostra um homem tocando um arco musical. Uma extremidade é segurada na boca e a corda é dedilhada para criar as notas. Um instrumento semelhante é tocado por pastores africanos até hoje. Os idiofones, instrumentos feitos de materiais sólidos que vibram para produzir som, tiveram um papel importante na música pré-histórica. São idiofones os tambores feitos de um tronco de árvore cortado ao meio e escavado, o xilofone primitivo, chocalhos de cabaças preenchidas com sementes e pedras, raspadores como um pau áspero friccionado contra ossos ou conchas, e instrumentos tangidos como o berimbau de boca, que tem cordas e é segurado na boca. Faziam-se tambores de muitos tipos, com peles esticadas sobre tigelas, cabaças, ocas ou caixas de madeira. Vários sons estranhos eram produzidos girando-se no ar uma tábua amarrada a uma corda. Era o zunidor, instrumento apreciado pelos aborígenes australianos. Instrumentos de sopro eram feitos de conchas, ossos ocos, bambus, juncos e partes de árvores, sendo soprados pela boca ou pelo nariz. Furos para os dedos podiam ser abertos ou fechados para variar a altura do som, mas esses recursos primitivos não possuíam um grande potencial melódico. O estudo das tradições musicais de povos da África, da Ásia, da América e da Oceania nos tempos modernos oferece os melhores indícios sobre a natureza da música pré-histórica. Embora essas tradições musicais variem muito em diferentes partes do mundo, possuem várias características em comum. A música costuma ter ritmos complexos, bastante ligados a gestos de dança e rituais, e raramente é composto de harmonias intricadas. No que diz respeito às melodias, soam muito próximas aos padrões da fala. Para o homem primitivo, a música era elemento essencial dos rituais e cerimônias que ligavam uma sociedade aos ancestrais mortos e a animais ou plantas totêmicos, sendo usada como meio de comunicação com os espíritos benignos ou malignos que regiam o destino da sociedade ou do indivíduo. Em muitas sociedades, o xamã era e ainda é alguém que atuava como intermediário entre o mundo dos espíritos e o humano. Indivíduo dotado do poder especial de atingir estados de êxtase por meio do transe, ele realizava rituais em que palavras, melodia, gestos e dança eram inseparáveis, sendo sua voz acompanhada por batidas de tambor. O xamã era um especialista musical, na medida em que sua música, entre aspas, só podia ser cantada por ele. Seus poderes podiam ser evocados para pedir uma cura ou chamar a chuva. Outra função da música era gravar e transmitir conhecimentos, lendas, histórias e mitos ao longo das gerações. Assim, os famosos rastros dos cantos, entre aspas, dos aborígenes australianos eram trilhas sagradas na vasta paisagem transmitidas
com canções, narrativas e danças. Na África Ocidental, a tradição do griot, cantor e contador de histórias, sobrevive até hoje. Suas narrativas se preservavam um registro detalhado de fatos e comemorações locais, como nascimentos, casamentos, guerras e caçadas, além de um repositório maior de lendas. Outra função do griot era criar canções em homenagem ao governante. A tradição de canções que preservam lendas e eventos históricos é mantida por sociedades tribais indígenas da América do Norte. Por exemplo, a canção Xi-na-acha, dos Navarros, recorda um fato ocorrido nas guerras indígenas contra os Estados Unidos no século XIX. No sentido mais lato, a música pré-histórica, mais comumente designada por música primitiva no passado, engloba toda a música produzida em culturas pré-literárias, pré-história, com início há pelo menos 6 milhões de anos, quando os seres humanos e os chimpanzés tiveram pela última vez um antepassado comum. A música surgiu pela primeira vez no período paleolítico, embora não seja claro se tratava do paleolítico médio, de 300.000 a 50.000 AP, ou do paleolítico superior, de 50.000 a 12.000 AP. AP, antes do presente, é uma marcação de tempo utilizada na arqueologia, paleontologia e geologia que tem como base de referência o ano de 1950. Adota-se o ano de 1950 como marcador por conta dos testes atômicos realizados durante a Segunda Guerra Mundial, que desequilibraram a concentração química de alguns isótopos na atmosfera. Esses isótopos, como o carbono 14, por sua vez, são analisados em pesquisas científicas que determinam a idade de restos arqueológicos e fósseis, como esqueletos de animais e restos vegetais. A grande maioria dos instrumentos paleolíticos foram encontrados na Europa e datam do Paleolítico Superior. É certamente possível que o canto tenha surgido muito antes desta época, embora seja essencialmente impossível confirmá-lo. Um instrumento potencialmente mais antigo é a flauta Divi-Babi, da caverna Divi-Babi na Eslovênia, datada de 43.000 e 82.000 e feita a partir de um fêmur de um jovem urso das cavernas. Supostamente usada pelos neandertais, a flauta de Divi-Babi tem sido alvo de grande atenção por parte dos acadêmicos, e a questão de saber se é realmente um instrumento musical ou um objeto formado por animais é objeto de intenso debate. Se for o primeiro caso, seria o mais antigo instrumento musical conhecido e a prova de uma cultura musical no Paleolítico Médio. Para além da flauta de Divi-Babi e de 3 outras flautas duvidosas, não existe praticamente nenhuma prova musical do Paleolítico Médio que seja segura, à semelhança do que acontece com a arte visual. Os objetos mais antigos, cujas designações como instrumentos musicais são amplamente aceitas, são as flautas de osso dos Alpes Suábios, na Alemanha, nomeadamente das grutas Geisenkloster, Hohlfels e Vogelhart, datadas do Aurignaciano, do Paleolítico Superior, usadas pelos humanos modernos do início da Europa. Das 3 grutas, há 8 exemplos, 4 feitos de ossos de asas de aves e 4 de marfim de mamute. 3 destes estão quase completos. Considerando a relativa complexidade das flautas, é provável que tenha existido instrumentos anteriores, semelhantes a objetos comuns em sociedades de caçadores e recoletores posteriores, como chocalhos, abanadores e tambores. A ausência de outros instrumentos desta época e anteriores a ela pode dever-se à utilização de materiais mais fracos e, por conseguinte, mais biodegradáveis, como canas, cabaças, peles e cascas de árvores. Pensa-se que uma pintura na gruta de Trois-Ferrets, datada de cerca de 15.000 a.C., representa um xamã ao tocar um arco musical. As culturas pré-históricas terão tido uma grande variedade de utilizações para a música, com pouca unificação entre as diferentes sociedades. É provável que a música tivesse um valor especial quando os alimentos e outras necessidades básicas eram escassos. É também provável que as culturas pré-históricas vissem a música como estando intrinsecamente ligada à natureza e possam ter acreditado que a sua utilização influenciava diretamente o mundo natural. Os instrumentos mais antigos encontrados na China pré-histórica são 12 flautas de osso Gudi, na atual Jiahu, Wuyan, província de Henan, de cerca de 6.000 a.C. Os únicos instrumentos datados da dinastia Xia pré-histórica
de cerca de 2070 a 1600, são 2 king, 2 pequenos sinos, um de barro, outro de bronze, e um shum. Devido a esta extrema escassez de instrumentos sobreviventes e a incerteza geral que rodeia a maior parte dos Xia, a criação de uma narrativa musical do período é impraticável. No subcontinente indiano, a civilização pré-histórica do Vale do Indo, de cerca de 2500 a 2000 a.C. no seu estado maduro, tem provas arqueológicas que indicam que eram usados chocalhos simples e flautas de vaso, enquanto provas iconográficas sugerem que também existiam harpas e tambores primitivos. Na sociedade da Idade da Pedra, a música não era restrita aos especialistas. Apenas o xamã podia realizar os rituais xamânicos, mas não faltavam momentos em que as outras pessoas podiam fazer música, individual ou coletivamente. Havia canções de saudação, de amor, de louvor, de guerra e de sátira. Um solista muitas vezes era acompanhado por palmas ritmadas e o canto uníssono do grupo. A música dos indígenas americanos diferenciava as canções a serem cantadas por indivíduos especiais e as que eram apropriadas para o público geral. A improvisação musical era vista como uma habilidade social necessária em algumas sociedades. Esperava-se que o indivíduo criasse canções improvisadas, mais ou menos como hoje podemos esperar que uma pessoa converse de modo interessante. A música era parte essencial do cotidiano. A evolução da música acompanhou os avanços mais amplos da sociedade e da cultura humana. A metalurgia e a invenção das primeiras formas de escrita tiveram importância especial para a música. Com o início da Idade do Bronze, que acredita ter ocorrido 5.000 anos atrás, o cobre e o bronze passaram a ser usados para fabricar implementos diversos, de armas e ferramentas agrícolas a instrumentos musicais. Entre eles estão as trompas curvas de bronze, conhecidas como Lurs, da Dinamarca e do norte da Alemanha. Os instrumentos de corda ganharam mais importância, em especial a lira e a harpa. Civilizações que dominavam a escrita surgiram na Mesopotâmia, no Vale do Rio Indo, no Egito e na China, desenvolvendo tradições musicais distintas com músicos a serviço de reis e imperadores. O primeiro exemplo conhecido de música escrita é um fragmento de 4.000 anos encontrado na Suméria, atual Iraque. Grécia e Roma levaram adiante a tradição musical mesopotâmica e do Egito faraônico, ampliando-a. Obrigado você que assistiu o nosso vídeo. Se você gostou, apoie a gente se inscrevendo e compartilhando os vídeos. Um abraço.